Vamos lá, né? Vamos transmitir essa palavra que o Espírito Santo colocou em nossos corações e se encontra lá no livro de Mateus, né? O primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 4. É bem facinho de achar, né? O Novo Testamento, você abre lá, você já vai achar Mateus, né? Que é o primeiro livro, capítulo 18, do versículo 1. Vamos ler até o 5, né? Versículo 1 ao 5. O subtítulo diz assim: O maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Então, eu quero começar essa palavra, né, trazendo aos irmãos que nós precisamos fazer como os discípulos. Primeiro, se aproximar do Senhor Jesus. Quando nós temos qualquer dúvida, né, qualquer questão para resolver, quando o nosso coração está procurando respostas, nós temos que ir até o Senhor. Como os discípulos foram, né? Eles foram até Jesus e perguntaram a Jesus, né? Nós também temos essa liberdade, né, para entrar na presença de Deus e perguntar ao Senhor, né? Fazer as nossas perguntas, né? Porque o Senhor, ele tem prazer em nos ouvir. Deus, ele tem prazer em responder às nossas orações. Então, nós não podemos ficar acanhados, com vergonha, se intimidar. Não, muito pelo contrário, né? Nós temos que entrar na presença de Deus com confiança, com ousadia, né? E perguntar ao Senhor. Os discípulos foram e perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Claro que ali estava havendo um espírito de disputa, né, entre os discípulos, um espírito de rivalidade para saber quem era o maior, né? Só que Jesus, como ele é tão sábio e conhece o nosso coração, ele pegou, né, colocou uma criança no meio dos discípulos e disse, né, no versículo 3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, através dessas palavras, ele já quis quebrar todo o orgulho, todo o espírito de rivalidade, de disputa entre os discípulos. Jesus já quis demonstrar para os seus discípulos que eles precisavam ter a humildade de uma criança. A criança, ela é humilde. A criança, ela tem essa virtude dentro de si, né? E nós precisamos, cada dia mais, se converter, né? Porque a conversão, ela é diária. Ela é todos os dias, né? Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e se batizamos nas águas, né? Nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, nós nos tornamos discípulos do Senhor Jesus. Só que não para por aí. Nós temos que continuar seguindo a Jesus e procurar se esforçar para colocar os seus ensinamentos em prática. É isso que o Senhor Jesus espera das nossas vidas. Né? Muitas pessoas pensam, eu me converti, aceitei Jesus, pronto. Acabou por aqui, é só isso. Não. Tem um processo, né? A conversão, ela é um processo.
como a santificação também, ela é um processo, é dia após dia, né? Você aceitou Jesus, você vai caminhar com ele, você vai aprender com ele como viver, como se relacionar com Deus, como se relacionar com as pessoas à sua volta, como ser um servo de Deus, um cristão, né, de verdade, no seu trabalho, né, na faculdade, no seu convívio diante da sociedade, né? Então nós precisamos andar com Jesus para que a gente venha aprender, né, o que é ser um discípulo. E aquele que deseja ser discípulo do Senhor Jesus, ele tem que abrir mão, né, do seu eu, do orgulho, do seu ego, da vaidade, né? Nós não podemos ter aquele sentimento de superioridade, se sentir superior. Ah, Deus me ungiu, Deus me capacitou, agora só Deus me usa, só eu que tenho o poder, a unção, e só eu que, em outras palavras, né, só eu que faço acontecer. Não, não é dessa maneira. Nós temos que, como Deus disse para Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés. Nós precisamos, né, tirar as sandálias dos pés e reconhecer que o Senhor é Deus e que nós somos servo, que nós somos discípulo. Ele é Senhor. Quem faz acontecer é o Senhor. Quem derrama unção é o nosso Deus. Quem capacita é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Então, nada, irmãos, vem de nós. Lembra de João Batista? Quando ele viu, né, Jesus, o que ele disse? Não, é necessário que eu diminua e que ele cresça. João Batista, o próprio Senhor Jesus disse que os nascidos de mulher, João Batista foi o maior profeta que já existiu. E João Batista ali, ele desceu do pedestal, né? Sendo o maior profeta ali, ele desceu, não, tem alguém que é mais poderoso do que eu. Tem alguém que é maior do que eu. E eu tenho que me submeter à vontade dele. Eu tenho que me sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. Né? Lembra quando Jesus chegou no Rio Jordão, João Batista estava ali e Jesus foi, né, para ser batizado. Aí João Batista falou: não, eu que careço de ser batizado pelo Senhor. Jesus: não, João Batista, nos convém cumprir toda a justiça. É necessário que a justiça seja cumprida, né, para que a palavra se cumpra. Eu preciso que você, nesse momento, me batize nas águas, né? Então, é muito interessante, né? Quanto mais Deus nos concede unção, graça, poder, autoridade, é o momento de nos humilharmos mais. É o momento de nos convertermos mais. É o momento de se aproximarmos mais do Senhor. Eu lembro de uma palavra que está lá em Provérbios, que diz assim: o orgulho procede à queda. Então, antes do homem ou a mulher, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, cair, o seu coração se orgulha, né? O seu coração se enche de soberba, né? E ele acaba tropeçando, caindo. Então, é algo que nós temos que tomar cuidado, né? Não é porque Deus te chamou, né, para o ministério, não é porque Deus concedeu a você uma grande unção que você agora, né, não vai respeitar, né, as autoridades que estão à sua volta, né, autoridades que estão acima de você, até aquelas que são, né, que estão abaixo de você. Tem que haver um respeito, né? Tem que haver honra, né? Nós temos que honrar uns aos outros. Então os discípulos estavam preocupados: quem será o maior entre nós, no meio de nós os 12? E Jesus já foi ali, né, e mostrou a verdade. Não, vocês precisam se converter como uma criança, se tornar como uma criança. E como a criança é? Agora vamos trazer à memória essa figura da criança. A criança é um ser puro. A criança carrega dentro de si essa pureza.
a sinceridade. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 8, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que tremendo. Será que nós louvado seja Deus. Será que nós temos enxergado a Deus como Ele é? Um Deus tão amoroso, tão poderoso, tão misericordioso? Porque, irmãos, se nós não estamos vendo Deus se manifestando nas nossas vidas, enxergando Ele como Ele é, um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus que tudo pode fazer sobre as nossas vidas, é porque há uma mancha em nossos corações. Há algo em nossos corações que está impedindo nós de vermos a face do Senhor, a face de Deus. Então essa palavra é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Nós precisamos rever como está o nosso relacionamento com Deus. Toda empresa não tem um momento que ela faz um balanço, né, um inventário, para saber como é que está, né? As vendas, o lucro, o prejuízo que a empresa teve, né? As percas, né? O seu crescimento. Então, assim é na nossa vida espiritual. Em determinados momentos, nós precisamos parar, ficar a sós com Deus e refletir como está a minha vida com Deus, como está a minha vida espiritual, como eu estou levando a minha comunhão com o Senhor, de qualquer jeito, empurrando com a barriga, de qualquer maneira, ou com compromisso, com fidelidade, com amor, com obediência, com santidade, né? Essa é uma pergunta, né, que fica para as nossas vidas nessa noite. Bem-aventurado os limpos de coração. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Felizes os que têm um coração limpo, porque eles verão Deus. Eles vão enxergar a face de Deus. Eles vão desfrutar dos milagres de Deus sobre essa terra. Os que têm um coração limpo. E essa palavra reflete na criança. A criança tem essa pureza. E quando eu falo essa pureza de coração, eu estou falando pureza de pensamentos. As nossas mãos têm que ser limpas. As nossas mãos têm que ser um instrumento, né? Para que Deus venha usar. Eu não posso fazer nada com as minhas mãos que vá desagradar o Senhor. Eu não posso tomar algo que é de outra pessoa. Eu não posso furtar, né? Eu não posso fazer nada que vá sujar as minhas mãos, porque quando eu estender as minhas mãos para Deus, Ele vai ver que as minhas mãos estão sujas, né? Estão contaminadas. Então essa pureza, ela envolve tudo: mente, coração, as nossas mãos, os nossos lábios, né? Tem que ser puro, né? O nosso olhar tem que ser puro, né? Quando nós olhamos para uma pessoa, né? Como nós enxergamos as pessoas do nosso trabalho? Como é o nosso olhar para as pessoas do nosso trabalho? Como é o nosso olhar para a nossa família, né? Como nós olhamos para as pessoas à nossa volta? Com um olhar de pureza, com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia, né? Ou com um olhar maligno, um olhar invejoso, né? Um olhar orgulhoso, né? Um olhar de superioridade, né? Jesus, ele disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? As pessoas não falam aí fora, um ditado muito conhecido, que os olhos são a janela da alma, né? E tudo começa através dos nossos olhos. A nossa visão, né, ela
foca naquela imagem, vai para o nosso cérebro e do cérebro desce para o nosso coração, né? Aonde temos colocado os nossos olhos? Naquilo que Deus se agrada? Naquilo que está de acordo com a palavra de Deus? Ou estamos olhando para aquilo que é mal, né? Diante dos olhos do Senhor. Porque o nosso Deus, irmãos, ele contempla tudo. Muitos dizem, né? O coração é uma terra que ninguém anda. Mas eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. O coração é uma terra que só Deus, só o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus pode andar e ele conhece. Ele nos conhece por dentro e por fora, irmãos. Então nós não podemos nos esconder. Não podemos, né, usar uma capa, tentar fingir, né, algo, né, que não somos, que não estamos vivendo, né? Então, a criança também ela é sincera. Então, que nessa noite a gente venha demonstrar para o Senhor Jesus sinceridade. Senhor, eis-me aqui diante do teu altar. Estou aqui para reconhecer as minhas falhas, os meus erros, as minhas transgressões. Eu tenho pensado isso, Senhor, e eu tenho certeza que isso não tem agradado o Senhor. Mas eu preciso de uma mudança. Meu Deus, me ensina a ter pensamentos que vá te glorificar, pensamentos que vão agradar o Senhor, Pai. Meu Deus, ultimamente eu tenho vindo uns desejos do meu coração, Pai. Eu não estou conseguindo ter o controle, meu Deus. Mas, Pai, me liberta. Tira isso de dentro de mim. A sinceridade, você se abrir, né, com o Senhor. Ele é um Pai de amor, né? O nosso Deus, ele, como eu falo, né, não é um Deus carrasco, que está esperando você errar para lhe punir, para lhe castigar, né? Para deixar você de lado na sala do castigo. Muito pelo contrário, né? Ele está esperando só você confessar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, se você caiu, se você falhou, se você transgrediu, reconheça e seja sincero. A Bíblia diz também, lá em Provérbios, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia, né? O que é encobrir? Você esconder, né? Não, tá tudo bem, só que o erro tá ali, a sujeira tá ali, a mancha. E você não querendo passar uma maquiagem e fingindo que tá tudo bem. Essa pessoa não vai alcançar misericórdia. Mas aquele que confessa, né? Ele expõe, né? Ele coloca tudo diante do Senhor. Pai, aqui está. Mas eu não quero mais ser assim, Pai. Eu quero ser transformado por Ti. Eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que o Senhor espera de nós. Perfeitos nós não somos. O Espírito Santo está nos ajudando, né, a melhorarmos. Estamos sendo aperfeiçoados pelo nosso Deus a cada dia, a cada amanhecer, né? Mas algo que eu quero transmitir para cada um, os amados ouvintes da palavra de Deus, que nós não podemos se conformar com os nossos erros, com os nossos defeitos, né? E achar que está tudo bem. Não. Se nós passamos a ser discípulos de Jesus, nós temos que a cada dia, não, eu preciso ser como Jesus. Eu preciso pensar como ele, falar como Jesus, né? Agir como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Antes de qualquer decisão que você for tomar, faça essa pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, qual atitude Jesus teria? Eu tenho certeza que se nós fizéssemos essa pergunta, evitaria tanta coisa, tantos prejuízos, tantas percas, tantas decepções, tantas frustrações, se a gente mesmo perguntasse para nós mesmos, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Isso nos faria lembrar o quê? Da palavra do Senhor,
E o Espírito Santo ia ministrar algo da parte de Deus aos nossos corações. Então, irmãos, a maior bênção do Evangelho é a salvação, é a vida eterna. E é isso que eu quero passar para vocês nessa noite. Se nós queremos um dia ir morar com Cristo, precisamos ter um coração limpo, uma mente pura, um olhar puro, mãos puras. Lembra do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando ele teve aquela revelação da glória de Deus, os serafins voando, né? Com 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas eles voavam e 2 cobriam os seus pés. E eles diziam, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Isaías capítulo 6. Aí quando Isaías teve... E foi no ano que morreu o rei Uzias, que segundo os estudiosos, era tio do profeta Isaías. Né? Foi um momento de luto, né? Um ano de perca na vida de Isaías, e foi nesse momento que Deus revelou a glória dele na vida de Isaías. Né? Eu quero nesse momento também trazer para a sua vida. Se você está passando um momento de luto, de dor, vai ser nesse momento, nesse cenário de perca, que Deus vai revelar a glória dele sobre a sua vida, como foi na vida do profeta Isaías. O coração dele, com certeza, estava muito triste por ter perdido alguém tão próximo. Mas foi nesse ano que Deus revelou a glória dele sobre a vida de Isaías. E quando ele viu aquela glória, aquela majestade do Senhor, o que ele disse? Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A sinceridade do profeta Isaías. E olha que era um homem ungido, um homem separado por Deus, o profeta messiânico, o profeta que falou muito sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a sua trajetória, mas ele reconheceu a sua iniquidade. Louvado seja Deus. A sinceridade é isso que o Senhor quer ver em nós, a verdade, a transparência, né? Ele falou, não, eu sou um homem de impuros lábios, né? Ele não jogou, né, a culpa em ninguém. Ele trouxe para si, ó, Senhor, é eu, Senhor. Eu sou um homem de impuros lábios. Eu sei que o povo, eles têm os seus pecados, mas aqui, ó, eu também tenho. Mas eu tô aqui, Senhor, reconhecendo a minha limitação, o meu pecado, a minha fraqueza, né? Estou aqui para buscar a tua misericórdia. E depois que ele reconheceu, ele declarou isso diante do Senhor, aí veio a voz do Senhor: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Depois que Isaías foi sincero diante do Senhor. Aí Isaías disse o quê? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, nesse momento que ele abriu o coração, foi sincero, né? Lembrando que Deus enviou um serafins e com a brasa viva, né, do altar, tocou nos seus lábios, né? E purificou ele da sua iniquidade. Aí ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele falou: Senhor, depois que ele foi purificado, santificado, né? Foi transformado, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, primeiro, irmãos, para ser levantado para o chamado, para o ministério, precisamos ser purificados, santificados. O altar do Senhor é santo, e para subir no altar tem que estar em santidade. É algo muito sério. E nós temos que ter esse temor e tremor, né? Até mesmo não só na congregação, dentro da igreja, mas em qualquer lugar. Porque o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente.
Se você está em algum lugar e começar a falar do Senhor Jesus, começar a falar sobre a palavra, isso vai atrair a presença de Deus. Ali vai se tornar uma igreja. Qualquer lugar aonde você abrir a palavra, começar a pregar o evangelho, ali, né, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ali vai se tornar uma igreja. Isso pode ser no trabalho, na faculdade ou na sua própria casa. Então, irmãos, que a gente venha se converter como uma criança. Todos os dias, todos os dias. Senhor, eu preciso ser transformado. E se nós não estamos conseguindo enxergar aonde precisamos mudar, sermos transformados, pedir ao Senhor, meu Deus, me mostra, Senhor, o que está faltando, Senhor, para que eu venha ter mais da Tua presença na minha vida. Senhor, o que está faltando para que o Senhor venha se agradar mais de mim, Senhor. Algo que eu acho tremendo na palavra de Deus, quando Jesus, assim que ele foi batizado, desceu o Espírito Santo, né, em forma de pomba, pousou sobre Jesus, e a voz do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, disse assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra comprazo significa: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Será que Deus, ele tem tido prazer, né, em nós, né? Quando ele olha para nós do alto céus, como Deus nos vê, né? Como filhos obedientes, que dá alegria a ele, que ele pode falar: nossa, esse meu filho, eu tenho orgulho, né, de ter ele como filho, né? Esse meu filho só me dá alegria, só me dá satisfação, só enche o meu coração, né, de felicidade, né? Só me deixa realizado, né? Por ele ser tão obediente, ser tão temente, né, a mim, de andar nos meus caminhos, de procurar viver, né, a minha vontade, né? Como será que o Senhor nos enxerga, né? Você já pensou sobre isso, né? Então, se nós queremos entrar no reino dos céus, é momento de abrir mão, né, do que for preciso, né? Aleluias. Louvado seja Deus. No versículo 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se humilhar, né? A Bíblia fala que nós temos que se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que no devido tempo ele venha nos exaltar. Se humilhar. Descer, né? Descer. Rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Derramar lágrimas, e lágrimas de arrependimento. É isso que o Senhor quer ver em nós, lágrimas de arrependimento. Meu Deus, eu me arrependo profundamente dos meus erros, dos meus pecados. Eu quero viver uma vida nova contigo, Jesus. Eu quero um dia ir morar no céu. O caminho que eu estou seguindo, Pai, só está me levando para longe de Ti. Mas, Senhor, me resgata, me ajuda, me tira, né, desse abismo, Senhor. Nós temos que se humilhar, né, pedir ajuda, né, ao Senhor, né, clamar, né, chamar a atenção de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, né? Louvado seja Deus. Aleluias. No Antigo Testamento, eles rasgavam as suas vestes, né? Em forma de humilhação, e lançavam pó, né, sobre si. Hoje nós temos que rasgar o nosso coração diante do Senhor, diante da presença de Deus. É isso que o Senhor quer ver em nós. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, porém Deus dá graça aos humildes. Aquele que é soberbo, Deus se torna inimigo dele. Mas aquele que é humilde, Deus concede da sua graça.
Deus concede favor, né? Deus derrama bênçãos sobre a vida daquele que é humilde, né? Então, que venhamos ter essa humildade, né? Não queira assumir uma posição que Deus não tem para você, né? Só queira aquilo que o Senhor, que Deus tem para você. Uma vez eu vi um servo de Deus falando algo tão interessante, eu falei, meu Deus, ele aprendeu o que é ser um servo de Deus. Ele prega a palavra de Deus, é um líder, né, de uma grande igreja no Brasil, e ele disse assim, o dia que Deus falar para mim, ó, eu não quero ver mais você pregando, eu quero que você fique lá na portaria. Ele falou, amém, Senhor. Eu abro mão do meu cargo, da minha posição, para estar na portaria e vou continuar te servindo com todo amor, com toda alegria. Olha que lindo, irmão. E ele aprendeu o que é ser servo de Deus, ser servo do Senhor. O servo de Deus, ele não tem vontade própria. A sua única vontade, o seu único desejo é agradar o seu Senhor, né? E se nós somos servos, nós temos um Senhor acima de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse tem que ser o nosso alvo, né? Agradar o coração dele, né? Seguir os seus passos, viver, né, a sua palavra, né? Colocar os seus ensinamentos em prática, né? Louvado seja Deus. E aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, né? Aleluias. Tem que se humilhar como uma criança. Sem ter vergonha, né? Se precisar chorar, chore. Se precisar gritar, grite, né? Na presença de Deus. Agora tem a outra questão. Se precisar pedir perdão, vá pedir perdão. A criança, olha que interessante, quando elas são bem pequenininhas, bem novinhas, elas podem brigar, mas logo, logo elas se perdoam, elas fazem as pazes e estão brincando de novo. Agora, por que nós que somos adultos, é tão difícil? Se a pessoa nos ferir, nos machucar, a gente já não quer mais olhar na cara, já passa longe, já bloqueia nas redes sociais, né? Evita, né? De falar, de se comunicar. Porque nós que somos adultos temos essa dureza, né? Dentro de nós. Essa dureza nos nossos corações, né? Sendo que a criança, né? Ela tá brincando ali, né? Bateu, fez algo, ela chorou. É só no momento. Passou uns minutinhos, já estão brincando de novo. Já fizeram as pazes, parece que não aconteceu nada. Aquilo foi apagado. Então, irmãos, nós temos que parar de ficar remoendo, né? Guardando mágoas, né? Rancor, ressentimento. Isso só nos leva para longe de Deus. Tem um pastor amigo meu lá em São Paulo que ele diz que a mágoa, né? Ela é um câncer espiritual. E já foi comprovado, né? Cientificamente, que a mágoa, né, gera tantas doenças. Um pastor também, uma vez lá em Guarulhos, ele disse, o pastor Sérgio, que a insatisfação gera tumores, né, sobre o corpo da pessoa, né, que vive insatisfeita, aquela insatisfação, né? Eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, eu não sabia disso. Nós temos que, né, olhar para dentro de nós, né, com a ajuda do Espírito Santo, né, e ver. Será que o nosso coração é puro como o de uma criança? Será que eu preciso procurar alguém para me retratar? Será que eu preciso pedir perdão? Será que eu preciso perdoar alguém nessa noite para que eu venha herdar o reino dos céus? Louvado seja Deus. Aleluias. Mateus capítulo 5, onde nós lemos as bem-aventuranças. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
essa virtude que existe na criança. Ela tem um coração misericordioso. Se ela briga com um coleguinha, né, é só ali no momento, ela perdoa, depois está brincando de novo. Um coração misericordioso. Um coração misericordioso, né, tem essa facilidade de perdoar e de estender a mão, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus disse: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que dá 490 vezes por dia. Já pensou, irmãos? E isso não quer dizer, né, que é só esse limite, né? Mas é ilimitado, né? Jesus só colocou um número, né, para que a gente viesse entender, né, que o perdão é ilimitado. Se a pessoa pecar, né, contra nós, né, nos ferir 491 vezes ou até mais, nós temos que perdoar, né? O perdão é ilimitado, né? E se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos que perdoar, como a criança perdoa, né? E essa palavra, ela ardeu no meu coração durante todo esse dia, né? Porque às vezes nós ficamos preocupados, né, com as coisas dessa terra, né? Com as coisas, com os compromissos, é a conta que tem para pagar, é o boleto, é o aluguel, água, luz, internet, é isso, é aquilo, é a faculdade, né? É um curso profissionalizante. Eu preciso casar, o meu casamento tem que ser o mais lindo, né? Eu preciso buscar recursos, né? Para arcar com as despesas, com o casamento dos meus sonhos, né? E a gente esquece de purificar, né, o nosso coração na presença de Deus. Louvado seja Deus. Muitos querem uma casa nova, um carro novo, um emprego novo, tudo novo. Mas poucos pedem um novo coração para Deus. Às vezes nós pedimos tudo novo, né? E um coração novo, que é o mais importante, né? Se você receber um coração novo da parte de Deus, você vai viver coisas novas. Porque Deus primeiro, ele quer fazer algo novo, né, dentro de nós. Fazer uma grande obra dentro do nosso coração, no nosso interior, para que a gente venha viver coisas novas do lado de fora, né? Na igreja, no trabalho, né? A Bíblia fala que Deus nos chamou para andar em novidade de vida, né? Deus nos chamou para andar em novidade de espírito, né? Só que às vezes o coração, né? O coração tá sujo, o coração tá contaminado, tá corrompido, né? Aí impede, né, de nós vivermos essas novidades que Deus tem para nós, né? Deus, ele não cessou, né? Ele não parou, né, de agir. Não é vontade dele, né, que a gente venha ficar parado, estacionado, sem viver, né? Desfrutar das suas bênçãos, do melhor que ele tem para nós. Não é vontade dele. Só que depende, né, a intenção do nosso coração, né? A motivação, o que se passa dentro de nós, no nosso interior, né? É isso que Deus contempla, né? E ele vê, ele enxerga, né? Às vezes a intenção do nosso coração não é algo que Deus está se agradando, e por isso que ele não atende, né? Aquela oração. Às vezes nós fazemos uma oração, mas Deus vem e sonda a intenção do nosso coração, que não está de acordo com a sua vontade. Aí ele vai e diz não para a nossa oração. Aí a gente fica se questionando, por que Deus não me respondeu? Por que Deus não me atendeu? Eu tenho orado dia e noite, eu tenho feito campanha, eu tenho subido um monte, eu tenho participado de vigílias, eu tenho feito tantas coisas para Deus, e quando eu clamo por essa bênção, por essa vitória, ele não me concede.
Mas a intenção do coração, será que está de acordo com a palavra de Deus? O que está nos motivando, né, a pedir aquilo para Deus? É algo que vai glorificar a Deus? Vai acrescentar, né? Vai fazer o reino de Deus crescer? É isso que nós temos que refletir nessa noite, né? Em nome do Senhor Jesus. E Jesus também disse, né? Quando ele via as crianças, os discípulos estavam... Não deixa as crianças chegar perto de Jesus. Jesus, opa, não os embaraceis, não os impeçais. E Jesus tomou as crianças, né, em seus braços e abençoou as crianças. Olha que tremendo. Eu quero finalizar essa mensagem com algo muito profundo, né? A criança, quando ela está nos braços do pai, ela se sente tão segura, ela não quer nem sair dos braços do pai. E nós, a gente está nos braços do Senhor Jesus todos os dias, a gente está buscando segurança nos braços dele, ou a gente está tomando decisões por conta própria, ou saindo, né, dessa segurança, né, que é os braços dele, e seguindo a nossa própria vida, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Porque Jesus tomava as crianças em seus braços, né? Ele via que as crianças, né, é um ser tão puro, tão indefeso, que Jesus queria em seus braços, né? Ele atraía para perto de si, né? E é isso que nós temos que alimentar, né, no nosso coração. Estar nos braços do Senhor, né? Estar nos braços do Senhor Jesus, nos seus braços de amor. É o lugar onde a gente vai estar seguro, é o lugar onde a gente vai ter paz, é um lugar onde a gente vai sentir conforto, né, nos braços dele. Em nome do Senhor Jesus. Um dia eu estava na igreja, lá em Guarulhos, eu estava precisando de algo, né? Aí o pastor falou: receba o abraço de Deus na sua alma. Meu Deus, aquilo foi tão forte, né? Foi como se eu estivesse sentindo um abraço de Deus, né, naquele momento. Ele falou aquilo, foi de encontro com a minha alma, com o meu espírito, mexeu com a minha estrutura, né? E pode ter certeza, né? Se você receber esse abraço e permanecer, né, nos braços do Senhor, nos braços do Pai, né? Esse Pai amoroso, esse Pai misericordioso, você vai ter segurança, você vai ter paz, né? Ele vai trazer o conforto, né, que o seu coração precisa. Ele vai cuidar de você, se você estiver nos seus braços, né? Então que nós venhamos, todos nós, né, refletir sobre essa palavra e tomar essa decisão, né? De se tornar discípulo, né? Aceitando o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, né? Descendo as águas e procurando caminhar com Ele, né? Viver com Ele, né? Que a nossa conversão, ela é dia após dia, dia após dia. A santificação, né? É dia após dia. É todos os dias, né? A cada dia a gente tem que, né, se despir, né, do velho homem e se revestir do novo homem, né, que foi criado, né, em Cristo Jesus, né? Nós temos que ser imagem e semelhança do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não vamos deixar de lado esse espírito de disputa, o espírito de rivalidade. Ah, o irmão está sendo mais usado que eu. Ah, meu Deus, aquele irmão lá. Não, glória a Deus. Deus continua abençoando, usando o irmão. Não vamos, né, deixar um sentimento maligno, né, brotar dentro de nós. Vamos ter humildade, né? Não, Senhor, se o Senhor não quer me dar oportunidade hoje, se não sou eu que vou louvar, se não sou eu, Pai, que o Senhor quer que eu pregue, amém, Pai. Eu estou aqui para receber, só para aprender, só para ouvir, Pai, o que o Senhor tem, só para me alimentar, para receber.
Se o Senhor quer que eu fique aqui sentadinho, Senhor, no meu cantinho, o importante é eu estar na tua casa, na tua presença. Mesmo que eu não receba a oportunidade, o importante é que eu estou aqui, Senhor, nos teus átrios, no teu templo, e só de estar aqui, Pai, eu já me sinto realizado. Independente se eu for ter oportunidade, se eu não vou ter, né, que a gente venha lançar fora, né, esse espírito de rivalidade, de disputa, né, que pode ver que muitas das vezes surge, né, no meio daqueles que se dizem discípulos, que se dizem ungido, né, separado por Deus, né, que o Senhor quer ver essa humildade, a união, né, entre os discípulos, entre a igreja de Cristo, né, é isso que Jesus quer ver em nós. O próprio Senhor Jesus, ele disse, ó, eu não vim para ser servido, né, eu vim para servir. O Rei dos Reis, né, Senhor dos Senhores, ele deu um exemplo, né, de humildade, de submissão a Deus. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, né, era para ele, né, ele quis já mostrar, né, os discípulos, ó, entre vocês não pode haver diferenças. Vocês, no reino de Deus, ninguém é melhor que ninguém. No reino de Deus. Deus trata a todos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Então eu tô aqui, ó, para mostrar, eu vou lavar os pés de vocês e o que vocês levem isso para a vida toda. Todas as vezes que precisar, se você vê algo na vida do seu irmão, alguma sujeira, né, procure apresentar ele a Deus, para que Deus venha santificar ele. Apresente ele a Deus, mas não vá condenar, não vá acusar, não vá falar que para a vida dele não tem jeito, porque ele está sujo, né? Porque o momento de lavar os pés é o momento que você vai ver, né? Onde estão alguma sujeira, alguma coisa fora do lugar, né? Mas esse é o momento, né, de orar, interceder, não expor, né? Se Deus permitiu você ver o erro de alguém, alguma sujeira, não é para sair expondo a pessoa, né? Falando para todo mundo. Não. Entra no teu quarto, né? E clama por aquela vida, né? Se for preciso, chore. Porque é tão triste, irmão, quando a gente vê alguém que caminhou com Cristo, foi usado por Deus. Nossa, o coração da gente sangra, chora, e longe da presença de Deus, e às vezes, sabe, seguindo caminhos, né, fora, né, da vontade do Senhor, né, fazendo coisas que fala, meu Deus, essa pessoa um dia foi um canal de bênção, como pode, meu Deus, né, ter caído assim de tal maneira? Por isso nós temos que vigiar, né, e guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outras traduções, porque dele procedem as fontes da vida, né? Então, da onde saem as fontes da vida? De dentro do nosso coração. Olha como o nosso coração, né, é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e é no nosso coração, né, que Deus se revela. É ao nosso coração que Deus ele fala, né, que Deus faz arder a chama do Espírito Santo. É aqui dentro, irmãos. É aqui, ó. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos deixar um pouco as contas de lado, né? As nossas necessidades, né? Eu sei que a gente precisa, né? Pagar contas, lutar pela nossa sobrevivência, mas tem que tratar aqui, irmãos, né? O nosso caráter, né? O nosso interior precisa ser tratado pelo Espírito Santo, para que a gente um dia venha receber, né? Do Senhor a coroa da vida, né? Ouvir o Senhor Jesus falando, né? Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, né? Ao vencedor eu darei de comer, né? Do fruto da árvore da vida, né? Lá em Apocalipse, né? E tantas promessas, né? O galardão que o Senhor tem para nós lá no céu.
as ruas são de ouro, né? É um lugar tão glorioso, tão tremendo, irmãos. Nós não podemos perder tempos com coisas tão pequenas aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, né? Ele disse, né? Pensai nas coisas que são do alto, né? Não temos que ficar presos às coisas terrenas, coisas tão superficiais que, né, são frágeis e não tem substância, não tem conteúdo para a nossa vida espiritual. Mas pensar nas coisas que é do alto, buscar as coisas do alto, irmãos, aquilo que é eterno, isso sim, irmãos, é tudo que a nossa alma necessita. É tudo que a nossa alma precisa. Então, irmão, se a gente se humilhar, né? Descer, né? Na presença de Deus, rasgar o nosso coração, ser sincero com Deus, Ele vai purificar, Ele vai santificar, lavar o nosso coração através do teu sangue, o seu sangue carmesim, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, o sangue de Cristo que nos liberta, né? Que nos faz novas criaturas, né? Que